Yes? Então, bora lá, né? A gente está vendo nossos longos 1 mês e meio de aula, a gente estava falando sobre mol. Nós falamos sobre questão de cálculo de massa e tudo mais. A minha ideia é tornar a coisa um pouco mais simples, só para a gente retomar a ideia do mol, só para a gente retomar a ideia do cálculo em si, certo? Então, vamos lá. Só para a gente ter um histórico, eu não tive a oportunidade de passar isso para vocês em aula. Existe uma questão histórica no quesito de cálculo de massa e no cálculo de quantia de partículas envolvidas, tá? Começa com um italiano chamado Amadeo Avogadro. O que o Avogadro ele faz? Ele consegue fazer uma relação entre quantidade de átomos e o volume que um gás ocupa. Basicamente, a gente pode entender da seguinte forma. Se eu pegar uma bexiga e permanecer com ela lá, do jeito que ela está, eu não estou aumentando nem diminuindo a quantia de gás. Conforme eu vou assoprando, a bexiga ela vai ocupando um volume maior. Então, a quantia de gás que eu estou injetando ali dentro fica proporcional ao tamanho da minha bexiga. Quanto mais gás, mais a minha bexiga cresce. Tudo bem? Então, o Avogadro percebeu isso daí e tentou fazer uma relação entre essa quantidade, tá? Foi bem sucedido? De certa forma, empiricamente ele conseguiu fazer um negócio legal, tá? Passa. E um físico-químico chamado Ostwald. Esse nome Ostwald vai fazer parte da vida de vocês um pouco mais para frente, tá? Ele vai fazer o seguinte: existia já um mecanismo que calculava o que a gente vai chamar de peso atômico. Então, qual que é a massa daquele elemento existente? Então, nós vimos, no comecinho do ano, cálculos de massa atômica, né? Que a gente foi lá. Na verdade, o que a gente calculou é um negócio que a União Internacional de Química Pura e Aplicada chama de peso atômico. Nós calculamos uma média aritmética das massas de isótopos, né? A gente pegou lá o carbono de massa 12, tem o carbono de massa 14 e as abundâncias na Terra, e ele acabou, a gente faz uma média dessas abundâncias e dá a massa do elemento. Então, se vocês olham na tabela periódica, vocês vão ver, por exemplo, que a massa do carbono é 12,002. Ela não é exatamente 12. Então, existe essa variação. O Ostwald vai relacionar esse peso atômico com a massa em gramas. Então, ele consegue quantificar, contar quantas partículas existem a partir de uma determinada massa, tá? É um cálculo razoavelmente preciso, é um cálculo muito bom que ele faz. E um cara chamado Style, e ele vai calcular precisamente o valor daquilo que ele vai chamar de mol. O que é um mol? É um valor numérico que vai quantificar o quanto a gente tem de átomos, de elétrons, de íons, de moléculas, não importa. O Style, ele consegue fazer um cálculo preciso desse número, desse valor que ficou conhecido como mol. Ou seja, o mol ele vai ser uma nova unidade no sistema internacional. A partir de 1971, ele vai ser conhecido como essa constante fundamental. Base de comparação. Veja, tudo que está no sistema internacional tem que ter uma base de comparação. Então, como é que se determina um segundo? O que é um segundo? É um espaço de tempo que a Terra leva para fazer uma determinada trajetória ao redor do Sol.
O que é um metro? O que é 1 grama? Tudo isso existe uma relação e é trabalhado no sistema internacional. Qual que era o padrão reconhecido a partir de 1971 até o ano de 2019? Era uma comparação com o carbono 14. Tá? Qual que é o problema? Você trabalhar com o carbono 12, perdão, você toma ele como referência, mas você tem uma imprecisão de massa nesse sentido. Então existiam variações. E aí não dava para fazer isso mais. Até 2008 isso era aceitável, mas passou a ter problemas, principalmente com o advento de aceleradores de partículas, e os cálculos começam a ficar cada vez mais precisos. Então surge uma nova necessidade de definição do que era um mol. E essa necessidade de definição a gente chega a partir de agora. Então, o mol ele é definido de uma maneira única. Tá? Ele tem uma nova definição. O que quer dizer? Um mol é uma unidade de medida cujo símbolo também é mol. Então, grama, o símbolo é G, segundo, o símbolo é S, mol, o símbolo é mol. Tá? Então, a gente vai definir como unidade do sistema internacional para quantidade de matéria ou quantidade de substância. Tá? Pois não. Quem chama? Nobody. Então, o que vai ficar como sendo definido? Que o mol tem exatamente 6,02214076 elevado a 23 entidades elementares. Ou seja, um mol, eu vou ter toda essa quantidade aqui. Eita, nós. Volta. Apaga. Volta. Caralho. Peraí que eu ainda me atrapalho com essa bodega aqui, hein? Então, nossa, ficou desconfigurado. Então, o mol, a gente vai ter esse número. Esse número é chamado de número de Avogadro. Assim como uma dúzia equivale a 12 entidades, seja elas quais forem, pode ser uma dúzia de laranja, pode ser uma dúzia de limão, uma dúzia de ovos. Então, uma dúzia sempre são 12. O que quer dizer um mol? Um mol são sempre 602, 10 elevado a 23, alguma coisa. Tá? E aí, o que a gente tem? Nós vamos ter que sempre estar relacionando isso com alguma quantidade específica. Pode ser átomos, pode ser moléculas, podem ser íons. Então, o mol, ele não é uma unidade de massa. Vamos deixar isso claro a partir de agora. Ele é uma unidade de contagem. Então, eu falar que existe um mol de alguma coisa, eu sei que tem exatamente este valor de burro. Este valorzinho aqui de unidade, tá? Se eu tiver meio mol, vou ter a metade e assim por diante. Então, olha só. Por que a gente precisa dessa quantidade de entidades, né? Dessa quantidade de contar quantos átomos, quantas moléculas existem? Porque as relações em química, elas são feitas a partir da quantidade de partículas e não necessariamente de massa. Quando nós formos adiantando esse tipo de cálculo, quando a gente for chegar num cálculo que a gente chama cálculo estequiométrico, que são os cálculos químicos, vocês vão ver que mesmo massas iguais de cálculos, massas iguais de reagentes, não levam a uma massa final de produtos idêntica. Por quê? Porque nós fazemos relações entre quantidades de partículas. Então, sejam elas átomos, sejam elas moléculas, sejam elas íons. Então, lembre, o mol precisa estar relacionado com alguma coisa. Beleza?
que a gente vai ter? Muito prático. Qual que vai ser o número de Avogadro que nós vamos trabalhar? 6,10 elevado a 23. Ou seja, 1 mol para nós vai ter sempre 6,10 elevado a 23 unidades. Ah, por que a gente não trabalha com um número preciso, 6,022, assim vai? Porque para nós, ensino médio, isso não é necessário. Ah, eu vou estudar química, vou fazer engenharia química, vou fazer física, vou fazer farmácia, algo que trabalhe com uma análise muito fina, muito digamos assim, precisa de química. Aí você vai trabalhar com a sua constante, com o seu número de Avogadro preciso. Beleza? Então, ó, o que nós temos então? Eu tenho 1 mol de átomos, eu tenho 6,10 elevado a 23 átomos. Se eu falar que eu tenho 2 mols de qualquer coisa, eu vou ter 12,10 elevado a 23. Ó, só, eu estou dobrando aqui a quantidade. Veja, eu aqui também fiz uma multiplicação por 2. Então, se eu dobro o número de mols, eu dobro a quantia de átomos. Veja, se eu passasse a ter uma dúzia, eu tinha 12 coisas, uma dúzia de laranjas. Se eu tenho 2 dúzias, eu tenho 24 laranjas. E assim, sucessivamente. Então, se eu tenho 20 mols, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui e multiplicando por 20. Esse número vai ser multiplicado por 20 também. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não dúvidas? A gente vai chegar a trabalhar com meio mol? Boa pergunta. Eu tenho meio mol. Por quanto eu estou multiplicando, na verdade? Eu estou fazendo uma multiplicação aqui por 0,5. 6 vezes 0,5. Beleza? Ah, eu quero um número menor ainda. Quero 0,01 mol. 0,001. Então, o que eu vou ter? 0,01 vezes 6,10 elevado a 23. Então, ó. 0,06, 0,006, 10 elevado a 23. Aí Ô, o que professor, a gente deixa? porque aqui tá prótons e lá tá elétrons. Oh, sorry. Ah, tá. É. Sorry. Erro meu, perdão. A gente... Acontece. A letra tá ridícula que eu tô acostumando com essa bodega aqui, tá, gente? Tudo bem? Tranquilo? Bom, o que a gente tem que sempre lembrar? Que a gente está falando de entidades. Então, por isso que a gente vai sempre referenciar as coisas. Então, você pode errar, às vezes, aqui, né? Mas a gente sempre vai referenciar o que a gente está trabalhando. Eu sempre falo isso para os meus alunos e eles não acreditam. Mas é importante que você escreva tudo inteiro. Então, 1 mol de átomos, 2 mols de moléculas. Porque mais para frente você vai começar a misturar coisas e você não sabe nem de onde veio aquele número. Então é importante que você sempre referencie. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Não? Aí qual que vem o pulo do gato? Você não chega no supermercado e fala, me vê 10 mols de água. Ou me vê 50 mols de, sei lá, carbono. Não existe, não tem como. Ninguém vai saber fazer esse cálculo assim de rapidinho para você.
Você tem que trabalhar sempre em gramas. Então, a gente tem que fazer uma relação do mol com o grama. Então, sempre que a gente vai fazer relações entre massa e a quantia em mol, a quantia em número de partículas, tá? Como que a gente vai fazer isso? Definições mais antigas sempre relacionavam lá com o carbono 12. Se você for estudar por um livro didático qualquer, ele não está atualizado ainda, tá? E você vai ter muito material que não está atualizado. Se vocês quiserem, depois eu passo o artigo da IUPAC, o artigo da Sociedade Brasileira de Química para vocês, que compila melhor essa relação entre mol e grama, tá? Por hora, a gente vai trabalhar um conceito novo. O conceito antigo é antigo, já era, deixa para lá, beleza? Então, o que a gente vai ter? A massa molar é a massa em gramas que corresponde a 1 mol de entidades elementares. Ou seja, em 1 mol de qualquer coisa, eu vou ter aquela determinada massa. Então, eu tenho a massa de 1 mol de ferro, a massa de 1 mol de água, a massa de 1 mol de glicose. Essa é a massa molar. Vamos lembrar que a massa molar ela não é igual para todos. Então, varia conforme a substância que a gente está trabalhando. Por isso, a unidade de trabalho é gramas por mol. Ok? Então, a definição para nós, a gente vai ter que a massa molar vai ser numericamente igual ao peso atômico. Então, onde eu acho o peso atômico? Tabela periódica. Tá? Vai falar todas as massas de todos os elementos. Ah, eu preciso decorar isso, Marcos? Não decora. Tá? Isso ou eu dou na minha prova, ou você tem uma tabela periódica para você consultar. Ah, eu vou fazer o Enem, eu vou fazer vestibular, preciso decorar? Não, porque eles vão te dar também. Tá? Você não é obrigado a decorar massa de nada. Você tem que saber calcular, é diferente. Tá? O que a gente vai ter? Se eu pegar, por exemplo, o hidrogênio, eu vou lá na tabela periódica e acho o peso atômico dele, uma unidade de massa atômica. Vai ser a massa molar? 1 grama por mol. Ou seja, aqui eu tenho 1 mol de hidrogênio, eu tenho 1 grama. Carbono, vou lá na tabela periódica, achei a massa. A massa é 12. A massa sendo 12, a massa molar também vai ser 12. Veja, aqui eu tenho a mesma quantidade de átomos. Aqui são 6, 10 elevado a 23 átomos. Mas átomos de quê? De hidrogênio. Se eu estiver trabalhando com carbono, eu vou ter a mesma quantidade de átomos de carbono. Mas veja que a massa é outra. Tudo bem? Enxofre. Eu vou ter o quê? 32 unidades de massa atômica. E aqui eu tenho 32 gramas. Veja, a quantia de átomos é igual. O que muda? A massa em relação a cada um deles. Por que altera a massa? Vamos pensar no hidrogênio. O hidrogênio tem um próton, que tem uma massa de 1, e nenhum nêutron. Portanto, a massa é 1. O carbono tem 6 prótons, todos eles, e em média 6 nêutrons. Portanto, a massa é 12. Eu tenho enxofre com 16 prótons e em média 16 nêutrons. Por isso a massa é 32. Veja, o átomo de enxofre é 2 vezes mais pesado do que do hidrogênio. Por isso essa diferença. Tudo bem? Alguma dúvida? Ou
Então, ó, eu vou pegar o enxofre como exemplo para a gente fazer uns cálculos, tá? Ó, massa do enxofre a gente viu é 32, ó. O que a gente vai ter? Se eu pegar 1 mol de enxofre, eu tenho 32 gramas de enxofre. Se eu pegar 2 mols de enxofre, eu estou dobrando a quantidade, ó. Então, eu tenho que ter o dobro de massa. Se eu triplico a quantidade, triplico a massa. Agora, olha por outro lado. Se eu pego pela metade a massa, aliás, a quantidade de átomos de enxofre, eu caio pela metade a massa. E assim sucessivamente, ó. É um jeito prático de você calcular isso. Muito prático. Qual que vai ser esse jeito prático? A massa do elemento, ela sempre é igual ao número de mols vezes a massa molar. Veja, olha que facinho. Se eu quiser uma massa para meio mol, meio vezes 32. Portanto, eu tenho 16 gramas. Mas é proporcional. Eu não quero trabalhar com fórmula, eu quero trabalhar com a proporcionalidade, trabalhar numa regra de 3. Melhor ainda, tá? Melhor ainda, porque daí você consegue visualizar tudo que está acontecendo. Eu resolvo os exercícios usando a regra de 3. Acho que é mais fácil. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou depois. Ou dúvidas? Então, sigamos. É só átomo? Não, vale para molécula também. Qual é a diferença? Quantos átomos existe numa molécula de água, turma? É uma pergunta. Quantos átomos tem numa molécula de água? 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio? Tudo bem. Então são 3 átomos no total. Uhum. Certo? Então a gente precisa calcular a massa somando esses 3 átomos. Correto? Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Ó, quantos átomos de hidrogênio tem? 2. Cada hidrogênio tem massa 1. Onde eu achei essa massa? Tabela periódica. Então, esses 2 átomos de hidrogênio somam uma massa de 2 unidades. O oxigênio, eu só tenho um átomo. Portanto, 16. O que eu tenho que fazer agora? Eu sei o quanto eu tenho de hidrogênio, eu sei o quanto eu tenho de oxigênio, é só somar. E eu somo dá 18U. Lembra que a gente falou que a massa do átomo era igual numericamente à massa em gramas para 1 mol? O mesmo vale para a molécula. Tá? Então, a massa molar vai ser de 18 gramas em 1 mol. Então, como consequência, o que a gente tem? 1 mol de água, 18 gramas. 2 mols de água, 36. De novo, ó, proporcional. Multiplico aqui por 2, multiplico aqui por 3. Aqui eu estou multiplicando por meio. E eu estou multiplicando por 0,01. Tá? Então, sempre proporcional. Não vai perder isso daí. Sempre a gente vai ter uma relação entre quantidade de moléculas e a massa. Quem que determina isso? A massa molar. Essa relação aqui. Que você vai conseguir calcular facinho, facinho. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Vamos tentar praticar isso? Lápis e papel na mão?
Então vamos lá. Ó. Eu vou dar 2 segundos, brincadeira, 1 minutinho, para vocês tentarem calcular essa massa aqui para mim. Eu tenho uma amostra com 2,5 mols de átomos de carbono e eu quero a massa dessa amostra. Então eu tenho a massa atômica ali, né, do carbono, estou considerando ela como 12, e eu falei que eu tenho 2,5 mols de átomos de carbono. Tentem achar isso daí para mim. Então, olha só. O que a gente tem aqui? O exercício está dando para a gente a massa atômica, 12. Certo? Então, eu tenho que a massa do carbono, a massa molar do carbono vai ser 12 gramas para 1 mol. Então, é muito facinho. Monta a proporção. O que eu tenho? Ó? 1 mol. Opa, perdão. 1 mol carbono, eu tenho 12 gramas de carbono. O que o meu exercício dá? Ele fala que tem 2,5 mols de átomos de carbono. Então, quando eu tiver 2,5 mols, eu vou ter X. 1 vezes X é X. Eu vou ter 12 vezes 2,5. 12 vezes 2,5 é 30. Olha a resposta, turma. Aqui eu estou relacionando mol, e aqui embaixo eu tenho mol. Aqui eu tenho gramas de carbono, a minha resposta obrigatoriamente tem que ser em gramas de carbono. Tá? Muito cuidado quando vai colocar a resposta. Eu vi que o Fernando colocou 30 gramas por mol. Tá? 30 gramas por mol seria a massa molar. A massa molar, no caso que a gente está trabalhando, é de 12. Tá? Então, essa unidade grama por mol é só para registrar a massa molar. Quando o exercício pede massa da amostra, tem que colocar somente em gramas. Não vai colocar gramas por mol. Tá, ok? Alguma dúvida, gente? Não? Ô, Pro. Então, a massa molar é tipo. É 12 gramas. Então, vai ser isso para cada elemento. Vai ser tipo. O mol dele é a massa molar. Perfeito. Então, assim, isso vai ser muito variável conforme o elemento. O carbono é 12. Se fosse oxigênio, era 16. Se fosse sódio, 23. Potássio, 39. Tá? Então, isso varia conforme o elemento que você está trabalhando ou a molécula que você trabalha. Tá bom. Show? Uhum. Então, vamos para o próximo. E apaga. Tenta calcular isso daí para mim, gente. Veja, eu não pergunto quantos mols, eu pergunto quantos átomos são. Só título de informação, né, gente? Vamos lembrar o seguinte, né? Que 1 mol sempre equivale a 6, 10 a 23, alguma coisa. Nesse caso aqui, em específico, nós vamos trabalhar com átomos. Ok? Vamos resolver junto? Então, turma. Então, olha só. Eu tenho. Vou ter sempre relação aqui, ó. Veja. 3 é a nossa massa atômica. Qual é a nossa massa molar? 23 gramas para... Opa! 1 mol. Certo? Então, veja só. Eu sei o seguinte. Que 23 gramas de sódio equivale a 1 mol. Aí a gente viu o seguinte, que 1 mol sempre são 6, 10 elevado a 23, o quê? No caso aqui, nós estamos trabalhando com átomos. Tá? Se eu tenho 11,5 gramas
de sódio, eu quero saber quantos átomos são. Eu não preciso descobrir quantos mols são. Eu já venho aqui direto, para fazer a minha regrinha de 3. Beleza? Então, veja só. Vou trocar de cor aqui. Ó, veja só. Aqui, a gente está fazendo o quê? Está dividindo por 2. É tudo muito proporcional. Então, aqui, a gente também precisa fazer o quê? Dividir por 2. Portanto, quantos átomos vão ser? Quanto que é 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 é 3. 10 elevado a 23 átomos de sódio. Tudo bem? Uma pergunta? Ó, vamos fazer esse daqui. Esse aqui eu quero fazer junto com vocês. Só para a gente ver como fica a cara de um exercício um pouquinho mais complexo. Tá bom? Ó, uma pessoa necessita ingerir 2 litros de água por dia. Considerando que a densidade da água é de 1 kg por litro, calcule quantas moléculas de água aproximadamente uma pessoa precisa colocar em seu corpo diariamente. Então, a primeira coisa, ó, veja, o que o exercício te dá? Ele dá litros, volume. Nós precisamos transformar isso para massa. Para ajudar, ele te deu a densidade. Ou seja, cada litro de água, você tem 1 quilograma. Então, como a gente tem 2 litros de água, necessariamente eu tenho 2 quilogramas de água. Outro detalhe importante. A massa molar ela é dada em que unidade? Gramas por mol. Então, eu não posso trabalhar com quilogramas, eu tenho que trabalhar com gramas. Então, aqui eu vou ter 2.000 gramas de água, né? Estou transformando quilograma para grama. Lembre, para transformar de quilograma para grama, é só você multiplicar por 1.000. Agora, eu sei a massa da minha amostra. Necessariamente, o que eu tenho que fazer? Formar agora as nossas massas atômicas aqui em massas molares. Então, eu tenho água. A água é composta por hidrogênio e oxigênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Cada átomo de hidrogênio está dado aqui, a massa é 1. Portanto, 2U. Cada oxigênio, a massa é 16. Portanto, 1 vezes 16, 16. Somando tudo aqui, a minha massa é de 18U. Ou seja, a massa molar aqui vai ser de 18 gramas para cada mol. Beleza? Então, qual a relação que a gente tem? A gente vai ter uma relação assim, ó. 1 mol de água são 18 gramas. Ele quer calcular o quê? O que o meu exercício pede? Ele pede a quantidade de moléculas. Então, se ele pede a quantidade de moléculas, eu tenho que trabalhar com moléculas. Quantas moléculas eu tenho em 1 mol? Em 1 mol, eu sempre vou ter 6, 10 elevado a 23 moléculas. Qual a massa que ele me deu no exercício de água? Eu achei aqui, ó, 2.000 gramas. Quantas moléculas vão ser? X. Tudo bem? Então, vou ter aqui, ó, X é igual, aliás, 18X, né? É igual a 2.000 vezes 6 vezes 10 elevado a 23.
vou passar esse 18 dividindo. Então, vou ter aqui, ó, 2.000 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, tudo isso dividido por 18. Aí, a gente vai ter que fazer uma ligeira simplificação, né? Vou simplificar o 6 com o 18, aqui vai sobrar 3. Então, o que eu tenho? Quanto que é 2.000 dividido por 3? Algo em torno de 666. Um número cabalístico, né? Vezes 10 elevado a 23. O que vai sobrar aqui? Molécula. Tá? Aproximadamente. Quero deixar em notação científica? Posso deixar. Vai ficar 6,66. 10 elevado a... perdão. 10 elevado a 25 moléculas. Vamos tentar fazer um mais legal? Vou deixar para vocês tentarem, então. Tenta esse daqui agora. Lembrando que ácido sulfúrico, né? Eu esqueci de colocar a formulazinha aqui. Ácido sulfúrico é H2SO4. A resposta não é 6, 10 a 23. Veja o que pede o exercício. Vamos resolver junto? Vamos fazer junto. Olha lá. O exercício ele pede a quantidade de átomos em 1 mol de ácido sulfúrico. Então vamos ao ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Portanto, são 7 átomos. Onde que eu tenho 7 átomos? Esses 7 átomos, eles vão aparecer em uma molécula. Certo? A minha pergunta não é quantos átomos eu tenho em uma molécula, mas é quantos átomos eu tenho em 1 mol de ácido sulfúrico. Quantas moléculas existem em 1 mol? 6, 10 elevado a 23 moléculas. Portanto, quantos átomos são? Não sei. X. 1 vezes X, X. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Portanto, 42, 10 elevado a 23 átomos. E só átomos. Veja, a pergunta é muito importante. Os problemas maiores que a gente trabalha nessa relação do mol não é com a execução do exercício, mas com o entendimento do que se pede. Esse tipo de pegadinha, quantidade de átomos em 1 mol de ácido sulfúrico, por exemplo, a tendência é que você fale, 1 mol sempre são 6, 10 elevado a 23. Mas o que está relacionando aqui? Moléculas com átomos. Lembre, o mol é sempre uma quantidade, é uma unidade de contagem. Você não pode só relacionar com a massa que está ali dentro. Você pode relacionar com qualquer outra coisa. Tudo bem? Vou encerrar a noite, gente. Só mais um para a gente encerrar a noite. Galera, vamos resolver, galerinha? Para a gente encaminhar aí nossos finalmente, né? Então, olha só. O exercício fala assim, que todo mundo gosta. O pessoal até leva de manhã, né, na sala de aula. Eu vou começar a participar desses cafés, assim. Chegar às 7 horas da manhã lá para dar aula para o tal de segunda eletro, é interessante, às vezes, ter um café. Começar a participar da vaquinha. É comum a adição de açúcar. Então, suponha que para adoçar uma xícara de café, você tenha colocado 2 colheres de açúcar. E cada colher
você tem 3,5 gramas. Sabendo que a massa molar do açúcar, que é a sacarose, está mostrada aí para você, é de 342 gramas por mol, qual a quantidade em mol de açúcar nesse cafezinho? Então, veja só. Primeiro, a gente precisa saber quanto de açúcar a gente tem. Então, a gente tem 2 colheres. Quanto? É 2 vezes 3,5 gramas de açúcar. Portanto, a massa que a gente tem de amostra é de 7 gramas de açúcar. Tudo bem? Aí é só fazer um cálculo muito simples. Qual é a massa da sacarose? A massa molar ele passou aqui para a gente. 342 gramas por mol. Então, em 1 mol, eu tenho, por exemplo, pardon. Em 1 mol, eu tenho 342 gramas de açúcar. Quantos mol eu vou ter se eu tiver 7 gramas de açúcar? Agora é só resolver. 342x é igual a 7. X, portanto, é 7 dividido por 342. Logo, eu vou ter algo como aproximadamente 0,020 mols de açúcar.